Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez e nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre eletrização, tá? Como é que a gente faz para eletrizar um corpo, tá bom? E aí, o pensamento do momento é do filósofo francês Jean-Paul Sartre, em que ele diz o seguinte: detesto as vítimas quando respeitam seus algozes, tá? Então, pensamento do momento para reflexão, né? Certo? Então fica aí, ainda mais no momento, né, em que a gente está sendo vítima aí de uma pandemia e em que culpados há por esse verdadeiro genocídio do povo brasileiro. Muito bem. Vamos lá. Como os materiais podem ficar carregados eletricamente ou eletrizados, tá? Isso acontece por meio da eletrização, tá? O que é a eletrização? É a transferência de elétrons entre corpos. Muito importante a gente ter em mente que durante a eletrização as partículas que se movem, as cargas elétricas que se movem, são os elétrons. Eles têm mobilidade. O próton ele fica o quê? Ele fica no núcleo do átomo, tá bom? Um corpo pode perder ou ganhar elétrons. Então, um corpo perde para o outro corpo ganhar. E vai depender do material, né? Se um corpo vai ficar positivo ou negativo, tá bom? Então, por exemplo, olha só, tritando aqui, né? Essa flanela ou esse pedaço de pano, a esse bastão aqui, ó, que pode ser um bastão de plástico, pode ser um bastão de metal. Quando você tem esse atrito, né? Você vai ter o que? Os elétrons vão passar do bastão para o pano. Então você vai ter o que? Esse cara perdendo elétrons, ele vai ficar carregado positivamente. Esse cara recebendo elétrons, ele vai ficar carregado negativamente. Tá bom? Aqui já é o contrário, olha só. Aqui é um outro, né, sei lá, uma estopa, uma pele de alguma coisa, que é atritado com um bastão aí de borracha ou de vidro, né, o que, que vai acontecer? A gente vai ter o quê? Quem vai perder elétron agora, no caso, vai ser esse cara. O elétron vai sair daqui para cá. Então o bastão fica carregado negativamente porque ganhou elétrons e essa pele vai ficar carregada negativamente. Por quê? Porque cedeu, perdeu elétrons. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Eletrização, tá? Em um corpo neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Em um corpo eletrizado positivamente, existem menos elétrons do que prótons, ou seja, o número de prótons é maior que o número de elétrons. Esse corpo eletrizado positivamente cedeu elétrons, perdeu elétrons. E num corpo eletrizado negativamente, o que se tem? Tem-se que o número de elétrons é maior que o número de prótons, ou seja, esse cara recebeu elétrons, ele ganhou elétrons, tá? Então é importante a gente ter isso bem claramente. Como é que os elétrons são transferidos? Vamos lá. Eu tenho a eletrização por atrito, né, que consiste em quê? Em atritar um corpo no outro, tá? Então você tem um atrito mecânico que faz com que um corpo perca elétrons para que o outro corpo ganhe elétrons. Para haver eletrização, né, os materiais que constituem esse corpo têm que ser o quê? Diferentes, tá? Então você tem que ter aqui materiais diferentes para que ocorra a eletrização por atrito, tá bom? Aqui, né, você tem aqui o caso do gerador de Van der Graaf, né, que nós vamos explicar um pouquinho sobre ele agora, né, em que eu tenho aqui, né, uma cinta, né, de borracha, um cinturão de borracha, que ele se movimenta, né, aqui eu tenho um motor, então ele vai girando, 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 e nesse processo de girar existe uma troca de cargas elétricas, né, essa carga, essa cinta de borracha, ela vai retirar elétrons aqui dessa esfera de metal que fica na cúpula desse gerador de Van der Graaf e ele vai ficar carregado positivamente, tá? E vai atingir aqui uma voltagem até bastante alta, tá? Isso aqui a gente vai ter oportunidade nas nossas aulas práticas, né? A gente poder ver o funcionamento desse gerador de Van der Graaf, tá bom? E aqui você vê a menina, né, no caso, encostando aqui nessa cúpula de metal e os cabelos delas ficando totalmente arrepiados. É importante destacar o quê? Que essa experiência, ela é muito melhor, ela vai ser melhor realizada num ambiente seco. Se a gente tiver num dia muito úmido, fica mais difícil, né? Porque a eletrização por atrito depende justamente do quê? De um clima seco para que não haja perda, né,
de cargas elétricas para o ambiente, que vai estar úmido, então com vapor de água, tá certo? Então pronto, eletrização por atrito seria isso. Nessa eletrização por atrito, um outro exemplo, né? Imagina, por exemplo, você com um sapato, talvez alguns de vocês já tenham sentido esse tipo de coisa. A pessoa andando num carpete, numa superfície encarpetada, né? Ela está ali, no caso, atritando os pés com o chão encarpetado, e o que vai acontecer? Né? Você tem aí, na verdade, que a sola do sapato da pessoa vai ficar eletrizada. A pessoa fica eletrizada, né? Devido a esse atrito. E aí, quando ela encosta numa tomada, você vai ter o quê? A transferência de cargas elétricas, né? No caso elétrons, para uma maçaneta, né? É interessante isso aí, né? Isso aqui é uma sensação que eu já senti, por exemplo, num supermercado. Um carrinho de compras, né? Um carrinho de compras. E aí o que acontece? Você vai caminhando, né, dentro do supermercado, empurrando o carrinho, de repente você encosta ali na parte metálica do carrinho, o carrinho armazenou uma carga e você tem ali uma descarga elétrica, um pequeno choque. Isso acontecia muito comigo. Uma outra coisa que acontece comigo também, o que é? Ou em outras oportunidades também existe essa eletrização estática, né, no ambiente, tá bom? Aqui nós temos o que? Uma série triboelétrica, tá vendo? Então o que acontece? Eu tenho vários materiais, pele humana seca, couro, pele de coelho, vidro, cabelo humano, fibra sintética, lã, chumbo, pele de gato, seda, alumínio, papel, algodão, e aí vai até o teflon. O que acontece aqui? Essa daqui é uma série que mostra o quê? Se eu atritar, por exemplo, tá? Cabelo humano, ó, se eu pegar cabelo humano e atritar esse cabelo humano, por exemplo, aqui, no polietileno ou no poliuretano, que é um plástico, o que vai acontecer? Né? O cabelo humano vai ficar carregado positivamente e o polietileno vai ficar carregado negativamente. Tá? Se a gente atritar, por exemplo, algodão, tá? Com um pedaço de madeira, o que vai acontecer? O algodão fica carregado positivamente e a madeira carregada negativamente, de forma que quando você atrita dois materiais, o material que tiver posicionado na parte de cima dessa série fica positivo e o material que fica carregado na parte de baixo dessa série triboelétrica vai ficar negativo. Lembrando que só ocorre eletrização se os materiais constituintes dos objetos for diferentes, tá bom? Essa aqui então é a série triboelétrica, tá? Muito bem. Como os elétrons são transferidos, então, além da eletrização por atrito, nós temos também a eletrização por contato, né? Quando você tem aí, por exemplo, um corpo eletrizado positivamente ou negativamente, toca um corpo neutro, o que vai acontecer? Parte da carga desse corpo que está eletrizado vai passar para o corpo neutro, tá bom? Então aqui, né, a gente tem aqui uma representação com bastões, né, de vidro e de, no caso, de borracha, né, e aí o toque vai acontecer essa eletrização, tá bom? Uma outra forma de eletrização é justamente o que? Na eletrização por indução, em que você vai induzir as cargas elétricas. Então, nesse caso, o que acontece? Quando um corpo eletrizado se aproxima de outro corpo neutro, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um rearranjo das cargas elétricas nesse corpo que está neutro. Vai haver uma separação, tá? Então, por exemplo, aqui, olha só. Aqui eu tenho esse pedaço de pano neutro, eletricamente neutro. Quando eu aproximo aqui dele, esse pente carregado negativamente, o que a gente vai ver? A gente vai ver que as cargas negativas desse pente vão repelir os elétrons, olha só. Então nós vamos ter uma separação das cargas. Então essa parte do pano vai ficar com cargas elétricas positivas e essa parte do pano vai ficar com cargas elétricas negativas. Ou seja, a aproximação desse pente carregado negativamente induziu uma separação de cargas nesse pedaço de pano, tá vendo? Então movimentando, no caso, os elétrons, tá bom? Beleza. Olha lá. Aqui, por exemplo, ó, mais uma vez, ó, né? Chego aqui com esse cara que é o indutor carregado negativamente. Aproximo ele dessa esfera B neutra.
o que vai acontecer? As cargas negativas do indutor vão repelir os elétrons vão ficar nessa parte, né, da esfera, e aqui vão ficar o quê? A parte, né, positiva, as cargas positivas. Então existe essa indução, essa separação das cargas elétricas, tá bom? Aqui é interessante, olha só, né? Aqui o exemplo está sendo dado, pessoal, com sempre o indutor negativo, mas a gente poderia ter também o indutor positivo, tá? Então, ó, aproximando aqui no caso, olha bem, um indutor negativo, tá? Vai haver a separação, notem que a carga elétrica negativa, ela é repelida. Se eu ligar aqui um fio terra, um aterramento com o solo, o que vai acontecer? Essas cargas elétricas negativas, elas vão para a Terra. A Terra, pessoal, ela é um doador e receptor universal de cargas elétricas. Então, ela pode receber elétrons e doar elétrons, né? Depois que eu corto esse fio aqui, ó, esse fio terra, o que vai acontecer? A esfera vai ficar carregada positivamente, tá? Então a gente tem que lançar a mão aqui no caso da Terra, que é um doador e receptor universal de elétrons, tá bom? Então o aterramento, os elétrons vão para a Terra, tá bom? Aterramento, o que é? A carga de um corpo eletrizado vai ser passada por contato para a Terra, né, por meio de um fio, que por ser muito maior que o objeto acaba neutralizando, né? Então, né, neutraliza. Então a Terra pode receber e pode doar também, tá bom? Aqui é o tipo de aterramento, né, que é muito comum quando você vai instalar um aparelho elétrico em casa, né? Então o aterramento, ou chamado fio terra, ele serve para quê? Para se houver uma descarga elétrica, uma sobrecarga, essa carga ao invés de ir para o aparelho, ela vai o quê? Direto para a Terra, tá? Certo? É muito parecido também com o que acontece com os para-raios e tudo mais. Mas vamos aqui a um exercício, pessoal, bastante interessante. Vejam bem, a figura abaixo ilustra 3 esferas condutoras, né, inicialmente neutras, isoladas da Terra por meio de hastes adequadas. Então tem a esfera A, a esfera B, a esfera C. Tá vendo aqui? Ó, elas estão nessas hastes aqui, e essas hastes aqui, elas são o quê? Elas são isolantes, ou seja, não tem troca de elétrons com a base ali, tá bom? Então todas as 3 esferas A, B e C estão eletricamente neutras, tá? E aí o que acontece? Vai se tocar a esfera A com um objeto eletrizado, e após isso separam-se as esferas B e C. Então vai ter uma eletrização por contato, né? O objeto A toca a esfera A e vai se separar depois que acontece esse toque, esse contato entre o objeto e a esfera A, separa-se a esfera B e C. E aí, o que se observa? Observa-se que essa esfera C, ela vai receber 3,2 vezes 10 a sexta elétrons. 3,2 vezes 10 a sexta elétrons. Tá bom? Então pergunta-se na letra A, qual que é o sinal da carga do objeto que eletrizou por contato a esfera A? Justifique. Então vamos lá. Primeiro, entre o objeto e a esfera A, inicialmente neutra, vai ocorrer então uma eletrização por contato. A eletrização que ocorre é por contato. Certo? Beleza. A esfera A então vai ficar com uma carga de mesmo sinal que o objeto, né? Tocou, né? Então vai ficar com a mesma carga que o objeto. Tá certo? Se a esfera C recebeu 3,2 vezes 10 a sextas elétrons, isso implica o quê? Que a esfera A induziu a passagem desses elétrons de B para C. Ou seja, né, aconteceu ali na hora que B e C estavam juntos, que uma separação. A esfera aqui, ó, A, atraiu elétrons, e para essa esfera A atrair elétrons, ela tem que estar o quê? Ela tem que estar carregada positivamente. Então a gente pode concluir, né, que a carga do objeto que eletrizou por contato a esfera A é positiva. Tá? Vejam bem, ó. Então vamos lá, como é que é a história aqui? Ó? Olha o objeto positivo, tocou a esfera A. Eletrização da esfera A pelo objeto. Depois a esfera A, o que ela fez? Olha só, ela fez, carregada positivamente, ela o quê? Induziu a passagem de 3,2 vezes 10 a sexta elétrons de B para C. Olha os elétrons vindo para cá. Então é indução para passagem de elétrons de B para C. E depois que eu separei, o que eu tive? Ó?
A esfera B carregada positivamente, a esfera C negativamente e a esfera A positiva. Sinal das cargas após o processo, né, de separação das esferas B e C. Tá bom? Beleza. Olha a letra B. Sabendo que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, qual que é a carga da esfera B que recebeu 3,2 milhões de elétrons? 3,2 vezes 10 a sexta elétrons. Então vamos lá. Vamos aplicar o quê? O princípio da quantização da carga elétrica. Então a carga elétrica da esfera B vai ser o número de elétrons que ela recebe vezes a carga elétrica elementar. Então a carga, né, é negativa, ó, né, porque recebeu elétrons, então vai ser 3,2 vezes 10 a sexta vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, que é quem? A carga elétrica elementar que a gente viu na aula passada. Então eu vou ter que a carga final da esfera B vai ser menos 5,2 vezes 10 a menos 13 coulomb. Certo? Essas são as referências da aula de hoje. A gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal!